A gente vai iniciar, então, com o momento de adoração. Com minha ovelhinha preciosa, Gabriel, que vai estar dando início, então, a esse momento. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos,
Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui, e agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 oh. Na 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 na. La la na 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 na, la 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 la. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo.
tu, não há outro como 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 Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a
a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Gente, que coisa linda! Existe coisa melhor do que você separar o tempo de adoração ao Senhor, do que você abrir o seu coração, declarar quem Ele é para você, o que Ele representa para a sua vida, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente faz isso, quando a gente declara quem Deus é, quando a gente reconhece quem Ele é, quando a gente contempla o que Ele é, a gente também se encontra nele. Aí, quando isso acontece, vem aquele sentimento de preenchimento, vem aquele sentimento de completude, de plenitude na nossa alma, no nosso espírito. Por isso que eu tenho ministrado muito nesses tempos com relação a essa busca intensa, a essa primazia, né, de colocar realmente Deus no lugar de honra, no lugar de prioridade, de honra mesmo na nossa vida, né? Porque a Bíblia ela é muito verdadeira em tudo aquilo que diz, em tudo aquilo que traz. E quando existe essa advertência ou essa instrução de que nós precisamos primeiramente buscar o reino de Deus, é porque é de fato aquilo que a nossa alma precisa, né? A nossa carne precisa buscar os interesses próprios, os desejos humanos, mas o nosso espírito necessita que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, né, para que a gente nesse lugar possa encontrar no Senhor tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos receber. Que a gente não vai encontrar nem em relacionamento, a gente não vai encontrar no emprego, a gente não vai encontrar nas conquistas humanas, a gente não vai encontrar em amizades, a gente não vai encontrar em literaturas. Não, o que de fato nós necessitamos receber, aquilo de fato que nós necessitamos obter e que vai trazer plenitude e completude de alma, é exatamente buscando o reino de Deus. É exatamente focando no reino de Deus. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida, isso faz toda a diferença, né, na nossa existência, porque a nossa existência tem sim um sentido de ser, tem sim uma razão de ser, e tem sim, sobretudo, um propósito estabelecido pelo céu, estabelecido pelo Senhor, né, que nos trouxe e Ele que nos deu esse fôlego de vida. E a gente pode encontrar isso no salmista, né, no próprio livro dos Salmos, quando diz que quando nós éramos ainda uma substância sem forma alguma. Imagina isso, meu povo. Quando a gente estava sendo gerada ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Por quê? Porque esse projeto da existência, antes mesmo de acontecer no ventre, já existia na eternidade. Então a nossa história, na verdade, não começa no ventre. A nossa história começa na eternidade, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amava. Então imagina, né, que nas nossas relações humanas, para alguém amar alguém, se faz necessário muitas vezes
que exista um interesse, que exista alguma troca, né, de interesses mesmo, de desejos ou sei lá, né, essas vontades humanas. Mas imagina que o Senhor, mesmo sem nos conhecer, mesmo antes de nós sermos gerados, Ele já nos amava, porque Ele já nos idealizava na eternidade. Então, não tem como nós falarmos, por mais difícil, né, que tenha sido a sua história, porque muitas de nós, né, temos histórias difíceis na nossa origem, né, no nosso núcleo familiar, mas nada disso é capaz de roubar de você aquilo que o céu, aquilo que o Senhor ansiou, aquilo que o Senhor desejou, aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor idealizou. Por isso, alegre-se, por isso agradeça, por isso bendiga ao Senhor por sua vida, por sua história, por seu coração, por você existir, porque na sua existência o nome do Senhor é glorificado, pois nós não fomos gerados e nem somos obras do acaso, mas somos obras de um Deus que é perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito, minha gente. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Então nós precisamos sim entender e compreender essas verdades. Para quê? Para que a gente possa afirmar, né, a nossa identidade, para que a gente possa ter essa certeza do nosso, da nossa razão de ser, de existência, que não é outra a não ser louvar, a não ser para glorificar o nome do Senhor. Por isso que a gente só presta para uma coisa, minha gente: para amar a Deus, para viver por Ele, para servir a Ele, para adorar a Ele, para se entregar a Ele. E quando a gente substitui isso por qualquer uma outra realidade na nossa vida, a gente nunca vai ser completo, a gente nunca vai sentir-se satisfeito, a gente nunca vai alcançar, sabe, aquele nível de contentamento que tantos de nós almejamos ter, né? E às vezes a gente fica nesse dilema, nesses conflitos, nessas crises internas. Por quê? Porque a gente está sempre buscando em coisas secundárias, né, aquilo que somente na essencial nós vamos encontrar. E a essência é quem? É Cristo. A essência é o Senhor, né? E isso, gente, tem se tornado cada vez mais uma verdade na minha vida. Vocês todas que estão aqui acompanhando toda essa live aqui, deixa eu só entrar aqui para que eu possa estar interagindo um pouco mais com vocês. Mas eu me chamo pastora Andréa Machado, né? Sou pastora aqui na cidade de João Pessoa, aqui na nossa Paraíba, no nosso Nordeste maravilhoso, né? Sou pastora aqui da Igreja da Liberdade. Se você não conhece nossa igreja, você não segue a nossa igreja, já coloca aí o @ Igreja da Liberdade e passa a nos seguir. Faz 3 anos que eu estou à frente, que eu estou na liderança dessa igreja. Essa igreja foi fundada há 8 anos atrás pelo meu esposo, o pastor Ismael Machado. Nós somos de origem batista, nós fomos liberados, né, pela nossa igreja mãe. A nossa igreja mãe, inclusive, vai completar 100 anos, né, no próximo ano, e é um orgulho fazer parte de toda essa história. A minha vida toda eu fiz parte dessa igreja, a Igreja Evangélica Batista, aqui em João Pessoa. Nasci, cresci, me criei nesse ambiente, sempre fiz parte de um ministério só, de uma igreja só. Meu esposo era pastor auxiliar lá dessa igreja durante 14 anos, até que o Senhor nos deu uma direção, até que o Senhor nos trouxe um projeto, né, de um novo trabalho. E ali nós recebemos a bênção do nosso pastor, pai espiritual, pastor Tomás Munguba, né? Foi quando nos liberou e nós então iniciamos o trabalho da Igreja da Liberdade. Mas aí você pode estar perguntando, e as perfumadas, onde é que fica nessa história? Então, irmãos, para vocês que não conhecem a minha história, é algo assim inimaginável. Tudo o que eu vivo hoje, o lugar que você me vê hoje, né? Pode ter certeza de uma coisa:
a nossa história, ela não acontece da noite para o dia, né? Tem todo um processo, tem toda uma caminhada, tem toda uma jornada. Então, meu esposo, ele era pastor auxiliar lá dessa igreja mãe. E quando ele assumiu o pastoreio, quando ele foi chamado para o ministério, né, eu tinha muita resistência a essa ideia de ser esposa de pastor. Então, eu não aceitava de jeito nenhum essa possibilidade, né, de me tornar uma esposa de pastor. Pelo amor de Deus, o que é que vai ser de mim? As pessoas vão me trazer cobrança, vou sofrer pressão, então esse negócio não é para mim. E quando ele me comunicou que recebeu o convite da consagração, aquilo gerou muita resistência no meu coração. E foi, assim, um processo que exigiu um trabalhar de Deus no meu coração, um trabalhar de Deus nas minhas vontades. E hoje eu confesso isso, eu tive essa oportunidade de pedir perdão, né, ao meu esposo, porque eu realmente me tornei assim um entrave no ministério dele, porque eu não aceitava, eu pensava em mim, eu me preocupei mais com a aprovação das pessoas com relação ao lugar que eu ocupar, do que com o chamado, do que com o ministério disso. E muitas de nós, às vezes, estamos assim, mais focadas, né, nos nossos interesses. Quantas de nós também nos comportamos nesse sentido de sermos egoístas, de sermos orgulhosos, irmão? E eu tenho falado muito nesses dias com relação ao orgulho, como nós precisamos ser trabalhadas nisso, né? E Deus, nesse episódio todo, nessa circunstância toda, passou a trabalhar no meu coração nesse sentido. Porque realmente eu não queria aceitar aquilo, porque eu estava pensando em quem? Em mim. E quantas vezes a gente deixa de pensar no macro, a gente deixa de pensar no plano maior para se preocupar com aquilo que atenda aos nossos desejos, aquilo que atende aos nossos interesses. Mas eu vou dizer uma coisa a você: não adianta você teimar com Deus, porque a Bíblia diz que os planos podem até ser desenvolvidos pelos homens, mas a resposta final sempre vai vir dos lábios do Senhor, sempre vai ser determinada pelo Senhor, porque Ele sim é quem tem a última palavra sobre as nossas vidas. Então, o que acontece? Depois de todo um processo, meu esposo é consagrado, me torno esposa de pastor. Só que eu tinha um objetivo na minha vida. Eu tinha planos voltados, né, principalmente para a minha profissão. Então, na época, eu estava me formando no meu curso de administração e eu estava muito focada em projetos pessoais, em planos pessoais. E ele passou a exercer o ministério pastoral e foi seguindo toda a história, mas sem que eu tivesse nenhum tipo de envolvimento. E nisso, queridas, passaram 12 anos ele seguindo no ministério solo lá, junto na igreja mãe com os outros pastores, e eu realmente não tinha nenhum envolvimento no ministério junto com ele, porque eu sempre estava focada nos meus cursos, na minha profissão. Terminei a administração, quando terminei a administração, fiz direito, quando terminei direito, passei logo de imediato, né, na OAB e fui, então, me concentrar no tão sonhado concurso público, porque meu desejo era, sim, ser uma funcionária pública, era passar no concurso de juíza. Então, eu passei a estudar 12, 14 horas por dia e muito centrada, né, nesse objetivo, muito centrada nesse propósito. Só que Deus fez um rebuliço grande na minha vida. Em 2011, eu fiz um seminário, um encontro, participei de um encontro de mulheres, bem simples, uma coisa bem íntima, assim, uma coisa pequena. Mas nesse encontro, Deus ministrou profundamente no meu coração. E eu passei a experimentar, né, um avivamento espiritual, e barreiras e bloqueios que existiam em mim com relação ao ministério passaram a ser derrubados, passaram a ser destruídos. E aí nasceu no meu coração um desejo muito forte de cada vez mais chegar perto de Deus. Nasceu um desejo de buscar intimidade com esse Deus que eu sabia que era
o Senhor da minha vida. Só que ele não estava ocupando o que eu iniciei aqui falando para vocês, o lugar de honra. E quando o Senhor não ocupa o lugar de honra nas nossas vidas, não tem como nós nos sentirmos felizes, não tem como nós nos sentirmos completos. A gente pode até conseguir atender e até conquistar os nossos objetivos, mas nunca será capaz de trazer para nós a satisfação que somente nós podemos encontrar nele. E aí eu passei a ter uma experiência muito profunda com o Senhor, com o Espírito Santo, sabe? Aquele momento e aquela realidade mesmo de um avivamento espiritual, né, de experiências assim íntimas com Deus. Só que aí eu não queria que aquilo ficasse só comigo. E quando eu olhava lá para a nossa igreja, que até então a gente ainda fazia parte lá da nossa igreja de origem, né, a nossa igreja mãe, e aí eu olhava assim para aquelas pessoas, olhava para aquelas mulheres, eu dizia, puxa, essas pessoas precisam viver essa experiência que a gente está vivendo, sabe? Aquela coisa boa que a gente experimenta e que a gente tem vontade de trazer outras pessoas para experimentar aquilo, que a gente sabe que aquilo vai virar uma chave na história das pessoas. Então, eu não podia estar sendo egoísta com aquilo que eu estava experimentando, eu queria compartilhar daquilo com outras mulheres, eu queria que outras pessoas soubessem que a experiência da conversão é apenas um iniciozinho de toda uma história, né, que o Senhor tem a fazer, tem a traçar e tem a realizar na nossa vida. Então, muitos de nós nos acomodamos com a experiência inicial da nossa conversão e achamos que aquilo é o suficiente. Só que existem níveis cada vez mais profundos para nós atingirmos, para nós alcançarmos. Por quê? Porque o nosso Deus é fonte inesgotável. De quê? De amor, de graça, de paz, de milagres, de intimidade. É fonte inesgotável. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. Quanto mais a gente entra, mais lugares tem para nós acessarmos, né? E às vezes a gente fica acomodada, às vezes a gente passa por aquela estagnação espiritual, e não é isso que o Senhor quer para nós, não é isso que o Senhor tem para nós. Sempre a gente precisa ter a consciência que existe muito mais para nós alcançarmos. Existem muitos mistérios do céu para serem revelados para nossas vidas. Isso só é possível a partir de um relacionamento íntimo, a partir de um relacionamento constante, a partir de um relacionamento pessoal, a partir de um relacionamento, né, próximo com esse Deus que é tudo para nós e que é tudo em nós. Então, aquelas experiências que eu estava vivendo naquela ocasião, naquelas circunstâncias, passaram a queimar no meu coração, e eu pensava, puxa, outras mulheres precisam viver isso. Quantas pessoas estão aí nas suas amarguras, quantas pessoas estão aí, né, nas suas cavernas, quantas pessoas estão aí na sua solidão, quantas pessoas estão aí na sua estagnação. E então começou a queimar no meu coração o que é que eu posso fazer para mudar isso em alguns corações. E aí nasceu o desejo de fazer um congresso de mulheres lá na nossa igreja mãe, né? Até então nós ainda fazíamos parte de lá. E quando nasceu no coração esse desejo de realizar um congresso, de realizar uma conferência para as mulheres, para trazer exatamente esse despertamento espiritual, né? Eu compartilhei com minha mãe, né? E para quem é perfumada, para quem está sempre presente nas nossas conferências, sabe quem é ela? A irmã Racilba, né, que é da banda Vida. Ela tem a banda, minha gente, viu? 72 anos de idade, mas tá lá pulando, feliz, alegre, louvando ao Senhor com toda alegria, com todo vigor, com toda energia. Tá lá, todas as conferências, todos os congressos, a gente tá juntas. E aí eu compartilhei com ela desse desejo, desse projeto. Aí eu pedi, vamos lá conversar com o pastor Muguba, vamos ver se ele libera a gente. E a gente inicia então uma conferência aqui, um congresso de mulheres, para mexer com essas mulheres, para levar essas mulheres para experiências, né, mais profundas com o Senhor. E aí aquilo começou a queimar o nosso coração. Conversamos com o pastor liberou a gente. E então a gente começou a idealizar
todo esse projeto, queridos, que eu tenho certeza que surgiu do coração de Deus, porque o que Deus tem feito por meio desses congressos, o que Deus tem feito, né, por meio dessas celebrações, são coisas assim, como diz Paulo, indizíveis, né? Não tem nem como a gente descrever. E aí nós conversamos com o pastor liberou, a gente começou a idealizar tudo, a se organizar, a programar. E aí eu falei para ela assim, eu digo, olha, manhã, deixa que eu vou orar ao Senhor para que exista um tema, para que o Senhor me traga no coração um nome para esse ministério, um nome para essas programações, para essas celebrações, né, para essa conferência. E aí, então, eu passei a orar ao Senhor, né, nessa atmosfera de relacionamento, de comunhão com Ele. E pedi direção ao Espírito Santo de Deus. E aí me veio no coração um versículo. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Meu povo, eu comecei a meditar nisso. Comecei a processar isso, sabe? A mastigar as verdades e a mensagem que esse versículo transmitia. E comecei a ruminar isso no meu coração. Ora, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo? Puxa vida, o que é que isso representa? O que é que isso significa para nós? Né? O que é que isso traz, né, de verdade para as nossas vidas? E aí começou a vir e a nascer no meu coração, né, todo um sentido com relação a esse texto, com relação a esse versículo, né, que trazia exatamente a ideia de quê? De um perfume, né? E quem é a mulher que não gosta de perfume, minha gente? Fala sério. Estou aqui na live, mas eu me entupi de perfume. Você está do outro lado, não está nem sentindo meu cheiro. Mas a gente gosta de estar perfumada, né? A gente gosta de transmitir, né, para as pessoas que a gente tem uma essênciazinha, né? E quantos perfumes não marca a personalidade de alguém? Porque às vezes você lembra de um perfume, aí você já está lembrando da pessoa, já está associando a pessoa, porque esse perfume sempre marca a personalidade de alguém. E eu comecei a pensar em todas essas verdades, né? E aí, o que acontece? Eu queria exatamente trazer essa concepção, né? Queria exatamente trazer essa mensagem da essência de Cristo e nesse aspecto também da feminilidade, né, de Cristo sendo a essência de uma feminilidade, exatamente sendo também essa feminilidade à luz daquilo que a Bíblia traz para nós, né, do nosso papel de mulher, do nosso lugar de mulher, né, da nossa responsabilidade como mulher, da delicadeza que existe, né, no caráter e no ser mulher. Então, eu queria resgatar todas essas verdades, resgatar esse valor da mulher, à luz da Bíblia, mas tendo como fundamento, tendo como essência principal, quem? O caráter e a pessoa de Cristo. Então, por isso que, pensando em tudo, em todas essas verdades, né, nasceu, então, o nome Perfumadas. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque onde quer que nós andemos, onde quer que nós formos, a gente tem que transmitir esse cheiro, essa fragrância de quem? De Cristo em nós. Quando a gente coloca um perfume muito bom, né, que chama atenção, as pessoas têm curiosidade de saber o nome do perfume, as pessoas têm curiosidade, né, de saber que essência é essa. Agora você imagina a gente transmitindo, a gente exalando a fragrância de Cristo. Esse é o papel da mulher. Esse é o nosso papel. De por onde quer que nós formos, aonde quer que nós chegarmos, né, as pessoas terem curiosidade de saber o que é que há em nós, que faz de nós alguém tão diferente da sociedade, alguém diferente nessa geração, alguém diferente nos ambientes, porque o perfume provoca
né, traz esse despertamento e provoca essa curiosidade. Então, foi nesse aspecto e foi nesse contexto que nasceu o Congresso Perfumadas no ano de 2012. E você sabe que toda aquela resistência, toda aquela dificuldade, aquelas barreiras que eu tinha com relação ao ministério, passaram a ser quebradas a partir desse projeto, né, que o Senhor me entregou. E o interessante é que quando eu comecei a divulgar isso na nossa igreja, né, quando eu comecei a idealizar tudo, separei as preletoras, eram pessoas anônimas, mas que de alguma forma tinham uma história comigo, de alguma forma já tinham abençoado a minha vida, né, através das suas ministrações. E aí eu separei essas pessoas, essas mulheres, eram mulheres inclusive assim bem pentecostais. E aí quando eu preparei todo o material, aí eu mostrei ao meu pastor, a igreja, minha igreja de origem, né, é um pouco mais tradicional. E aí o pastor disse, mas minha filha, vai vir essas mulheres, essas preletoras, são muito pentecostais. Eu digo, mas vai dar tudo certo, pastor, vai dar tudo certo. E realmente, assim, foi uma bênção, queridas. Assim, foi uma coisa que Deus surpreendeu. Sabe por quê? Porque não é projeto humano. Isso é projeto do céu. Quando eu comecei a divulgar e quando eu comecei a falar sobre a conferência, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, é doida. Essa mulher nunca foi envolvida em nada. Chegava calada, saía muda dessa igreja. E agora está inventando o quê? Um congresso. Nunca aconteceu um congresso nessa igreja. Nunca aconteceu uma conferência feminina aqui nesse lugar, e agora ela está trazendo isso. Irmão, sabe o que é que a gente faz com as vozes externas? A gente silencia nos nossos ouvidos, porque a voz que deve prevalecer no meu e no seu coração é a voz do céu, a voz do Senhor, porque se foi Ele que falou, se foi Ele quem determinou, não tem falas ou vozes externas nenhuma que impeça o que o Senhor projetou para a minha vida e para a sua vida. O que não pode acontecer é a gente querer imitar o outro. É porque fulano está fazendo, eu vou imitar e vou fazer porque vai dar certo. É porque na igreja tal está acontecendo, então vou trazer isso para cá, importar para a minha igreja porque acontece e dá certo. E então, a gente precisa entender que o que Deus tem para a gente é para a gente, porque Ele trabalha como? Na nossa singularidade. Ele trabalha na nossa individualidade. Ele sabe daquilo que em nós existe de potencial para acontecer. E assim nasceu o Congresso Perfumadas, algo que foi gerado do coração de Deus, que foi implantado no meu coração, né? E com todas as barreiras, com todos os desafios iniciais, mas Deus fez um rebuliço na minha vida, Deus fez um rebuliço nessa história. Eu divulgava na igreja, e as pessoas, mas como ela apenas a esposa do pastor, o povo nem sabia meu nome, nem tão pouco na cidade, eu era conhecida como a esposa do pastor Ismael Machado e como a filha da irmã Racilba, que minha mãe sempre foi muito envolvida no ministério, sempre foi muito envolvida na igreja. Então, assim, tudo isso acontecendo, né, era novidade para mim também. E aí, minha gente, Deus soprou. Sabe o que é soprar? Porque só tem essa explicação. Foi um sopro do céu. O nome desse ministério na cidade. Daqui a pouco eu já estava em rádio. Daqui a pouco eu já estava, sabe, divulgando em outros lugares. E o que aconteceu? Que nesse primeiro congresso, nessa primeira edição, todas as vagas foram esgotadas. E aí, quando se esgotou, aí eu disse, meu Deus, e onde é que eu vou botar o povo? Que era mais gente procurando, mais gente. Olha, foi um mistério que aconteceu. E aí a gente abriu os anexos da igreja, salão, abriu o auditório, botou telão. E eu só sei que até hoje, nunca naquela igreja comportou um público tão grande quanto esse primeiro Congresso Perfumadas, né? Quanto essa primeira edição Perfumadas, a igreja ficou abarrotada de mulheres. E assim nasceu o Congresso Perfumadas, assim nasceu o ministério, né, que Deus confiou à minha pessoa, Andréa Machado, né, que eu me sentia completamente, minha gente, uma incapacitada, né, ou uma incapaz, melhor dizendo, uma inexperiente, né? Mas Deus confunde a lógica humana, Deus confunde, né,
as perspectivas humanas e levanta quem ele quer e usa quem ele quer para quê? Para realizar o projeto dele. Porque a glória de quem é somente dele. Somente dele. E aí, no ano seguinte, a gente precisou já fazer num espaço maior. E aí, as perfumadas foi crescendo. E as edições seguintes foram sendo cada vez maiores. E hoje nós vamos para o 10º ano, né, do nosso congresso. São 10 anos de congresso Perfumadas. O interessante é que nisso tudo veio o projeto da igreja, logo em seguida, né, que eu iniciei falando sobre esse projeto. Veio o trabalho lá com a Igreja da Liberdade. Meu esposo fundou a igreja, estava do lado dele. Daqui a pouco eu estava envolvida no ministério. Daqui a pouco o concurso público foi ficando de lado. Daqui a pouco os livros foram sendo esquecidos, foram sendo substituídos pela Bíblia. Daqui a pouco eu estava fazendo seminário de teologia, né? Então são 3 cursos aí. Fiz administração, direito, teologia, fiz um bocado de pós-graduação na área de direito, mas assim, o mais importante de tudo e de toda essa história foi eu ter me tornado serva do Deus Altíssimo, né? E isso para mim é a maior realização. E aí eu assumi a igreja junto com meu esposo. Em 2019, em 2018, meu esposo recebeu o diagnóstico da metástase óssea, né, do câncer nos ossos. Já era o 2º câncer, aliás, o 3º câncer que ele estava enfrentando. O primeiro foi em 2001, que foi um câncer de estômago, e ali foi um milagre, né? Ele sobreviveu a um câncer de estômago. 2016 foi o câncer no rim, 2018, então foi essa metástase óssea. E aí foi um ano lutando pelo milagre, um ano lutando pela vida, até que a resposta veio do céu. E quando essa resposta veio, não foi aquilo que o nosso coração desejava, não foi aquilo que a gente esperava, não foi aquilo, né, que o nosso espírito, a nossa alma ansiava, mas foi aquilo que o céu, que o Senhor, que o Deus soberano, porque Ele é soberano, no sim e no não, Ele é soberano, foi aquilo que o Senhor decidiu fazer e decidiu dar como resposta. Então, meu esposo foi recolhido para a glória, né, em março de 2019, e desde então, Deus, que já vinha preparando toda essa história, me fez assumir essa igreja, me fez estar à frente dessa igreja. E agora, paralelo às perfumadas, porque meu foco e minha dedicação sempre foi muito mais voltada para as perfumadas. E hoje eu estou tentando conciliar os 2 ministérios, né? As perfumadas e agora a nossa igreja, Igreja da Liberdade, que é uma igreja lindíssima, uma igreja que eu sou apaixonada, uma igreja onde meu coração transborda, né, de felicidade, de alegria, de satisfação. Tem um povo, meu Deus, que é um abraço do céu na minha vida, né? E eu quero já deixar esse registro aqui de gratidão a essa igreja, de gratidão a essas pessoas que ali congregam conosco, essa igreja que experimentou um crescimento de 75% em 3 anos, minha gente. Por quê? Porque quem faz isso é o Senhor, né? Porque quem opera nas nossas vidas, naquilo que o Senhor nos entrega e nos confia a fazer é o Senhor. Então, essa é a história das perfumadas, essa é a história da pastora Andréa Machado, essa é a história, né, de todo esse ministério que vocês veem hoje de uma forma tão abrangente, né, que tem alcançado o Brasil e fronteiras afora, né, que tem rompido fronteiras, que tem alcançado outras nações. E Deus tem usado esse ministério para fazer coisas assim extraordinárias na minha vida. Semana passada eu estava sendo convidada para estar no Planalto, né, da Alvorada, lá junto com o presidente da República, com a primeira-dama, orando, consagrando a nossa nação ao Senhor, consagrando os governantes ao Senhor, muito mais por um viés e por um sentido político, existia mais um sentido espiritual, né, de entrega a Deus. Então, tudo isso quem faz é o Senhor, tudo isso quem nos dá é o Senhor, quem nos proporciona é o Senhor, porque a história não é sobre nós, a história é sobre Deus, né, a história é sobre o poder de Deus, a história é sobre os milagres de Deus, a história é sobre o sobrenatural de Deus. Nisso consiste a nossa história, né? Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor por
todos os benefícios, por todos os feitos dele na minha vida, por todos os feitos dele nesse ministério, por tantas centenas e centenas e centenas de vidas que têm sido alcançadas, que têm sido restauradas, que têm sido libertadas, né? Que têm sido resgatadas por meio desse ministério. E que bom que você faz parte disso. Que bom que muitas de vocês estão, inclusive, desde as primeiras edições junto com a gente. Nós temos um público muito fiel, nós temos um público muito leal, que todo o congresso está junto, todo o congresso, né, faz ali parte. Temos o Coral das Perfumadas, que todo o congresso, desde a primeira edição, né, tem a participação tão linda e tão maravilhosa, né? Com canções belíssimas que a gente seleciona, que a gente escolhe. Tudo isso, queridas, a gente vê a boa mão do Senhor, porque em tudo isso a gente vê a glória do Senhor sendo resplandecida e sendo ali visualizada, contemplada, né? E a bondade de Deus nisso tudo. E aí chegou, então, a nossa conferência 2022, estava todo mundo curioso, todo mundo querendo saber das datas, querendo saber, né, dos convidados. E aí nós vamos, nesse momento, entregar em primeira mão as informações. E aí, se prepara aí, minha gente, no seu lugar. Olha o coração acelerado, que nós vamos soltar agorinha o vídeo de lançamento do Congresso Perfumadas 2022. Vai lá, Jean! O Congresso Perfumadas 2022 vai ser incrível. Expansão! Dias 24 a 26 de novembro, na Domus Hall, em João Pessoa, com Lucas Agostinho, Gabriela Lopes, Cleiton Queiroz, Viviane Martinello, Sara Mendes, Andréa Machado e Racilba Barros com Banda Vida. Venha viver dias extraordinários no Congresso Expansão. Mais informações, acesse www.mulheresperfumadas.com.br. Uau, minha gente, está imperdível. Olha, vai compartilhando com as amigas, a gente vai deixar isso aqui no nosso Instagram, tá? E olha a notícia aí, todo mundo pegando essa informação aí, correndo agora. Nós vamos colocar aqui na nossa bio o link de inscrição com ingresso promocional durante 24 horas. Então, corre todo mundo para já garantir a sua inscrição, né? Para que você possa já aproveitar essa oportunidade, fazer a sua inscrição, garantir as suas vagas, porque são limitadas. Gente, a gente colocou 5.500 mulheres em maio, ali no nosso local de realização da nossa celebração. Quem participou da Sexta Rosa sabe do que eu estou falando. Esgotou os ingressos, muita gente procurando, muita gente querendo e ficou de fora, porque realmente não tinha mais onde colocar mulheres, nós esgotamos a nossa capacidade física. Então, não fica de fora, porque realmente vagas são limitadas. Esse é o maior congresso de mulheres que existe no Nordeste, né? Então, gente que agrega mulheres de todas as denominações. Lá não tem placa denominacional, não tem bandeira de igreja, mas o que nós celebramos ali é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, né? É o Cristo vivo, é o Senhor de toda a nação, de toda a tribo, de todos os povos, né? É o Senhor da existência. Então, se organiza agora, vai lá, faz tua inscrição. Aqui a equipe está toda agitada, porque já começou a movimentação aqui nos directs, já começou a movimentação nos WhatsApps, né? E eu quero também dar essa palavra de gratidão à melhor equipe do universo, né? Tá aqui nos bastidores, minha gente, fora outros que estão aí também distribuídos de maneira remota. Tá todo mundo aqui atento a você, porque a gente sempre busca o padrão de qualidade, porque as coisas para o reino de Deus tem que ser feito com muita qualidade. Esses convidados que foram anunciados é apenas uma parte deles, porque ainda tem gente para a gente anunciar, ainda tem gente para a gente divulgar. Então, vão ser nomes surpresas, nomes que vocês vão amar, minha gente. Eu tenho certeza que nós vamos ser profundamente abençoados nessa edição. Tenho certeza que o nosso Deus, que é especialista em novidade de vida, vai trazer para nós porções grandiosas.
inéditas do céu para nossas vidas. 24, 25 e 26 de novembro. Tá aí. Nas artes, vocês vão estar acompanhando tudo isso. Agora faça o seguinte, compartilha tudo com as amigas, compartilha a nora com a sogra. Quer ver a sogra transformada? Leva ela pra lá. Quer ver a nora ficar boazinha também? Leva ela para lá, que Jesus vai trabalhar nela bem direitinho. E vamos celebrar ao Deus de amor e de unidade, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós. E vamos sair daquele lugar com muita alegria, regozijantes e jubilantes no Deus que faz nova todas as coisas no nosso coração, no nosso viver e na nossa história. Então eu espero você nos dias 24, 25 e 26 de novembro da nossa conferência Perfumadas. Organiza as caravanas, né? A nossa querida Helene está aqui pronta a lhe atender, a tirar todas as suas dúvidas. A gente está com todas as informações nos nossos artes, nos nossos banners. E aí, fica todo mundo ligado. Uau, olha aí, já começou, minha gente. E esses ingressos promocionais também são limitados, ok? Então, corre, faz aí a tua inscrição. Corre, também já organiza a tua caravana. Se você já tem aí uma caravana organizada, corre para falar com a Helene para ela separar teus ingressos. E vai dar tudo certo, nós vamos estar juntas. E numa grande ajuntamento de mulheres, nós vamos celebrar a esse Deus de toda glória, a esse Deus de toda graça, esse Deus de todo amor. Muito obrigada por você participar comigo nessa noite especial. Muito obrigada por poder compartilhar de toda essa história com vocês. Muito obrigada pelo amor e pelo carinho que eu recebo, né, de cada uma de vocês. Vocês são especiais. E eu quero deixar aqui a minha gratidão e um beijo enorme no coração. E nós vamos terminar agora com a oração. Amém? Paizinho querido, muito obrigada, Deus, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por cada momento aqui ministrado, Senhor, por cada coisa que o Senhor fez aqui nas nossas vidas, porque por meio dessa história, por meio desse testemunho, eu tenho certeza que houve sim um som de encorajamento, de ânimo no coração de muitas dessas mulheres que às vezes têm seus projetos, mas às vezes são tão impedidas, às vezes são tão anuladas por vozes externas, por críticas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar acendendo o coração de cada uma naquilo que o Senhor tem distribuído para cada uma fazer, que o Senhor possa estar revestindo, Senhor, de coragem, que o Senhor possa estar revestindo de autoridade e que elas possam viver, Senhor, o teu melhor nessa terra, Senhor. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada casa, eu abençoo cada lar, Senhor, que o Senhor continue se revelando a cada coração, que o Senhor continue trazendo renovo, que o Senhor continue trazendo restauração, que o Senhor continue trazendo libertação, que o Senhor continue realizando a tua boa obra, Senhor, na vida de cada uma dessas mulheres, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, por essa equipe que tem se dedicado de uma forma tão linda, Pai, com tanto afinco, com tanto esmero, Senhor, na tua obra. Abençoa cada um, Senhor, com toda sorte de bênçãos, ó Deus. Traz prosperidade para cada um, cada empresa que tem chegado junto, que tem patrocinado. Senhor, muito obrigado por todas as coisas, por tudo que tu fazes nas nossas vidas, Senhor. Assim, nós queremos terminar essa live e esse momento com essa palavra, com essa oração de gratidão a ti, Senhor, porque por ti, para ti e por meio de ti são todas as coisas. Glória eternamente ao teu nome para sempre. Amém e amém. Amém, queridas. Um beijo no coração, um beijo a todos os patrocinadores. Hoje eu estou vestida de Ana Brand, tá? Então, beijo aí no coração das meninas, de Ana Beatriz, que está sempre com a gente. Um beijo em Dulce Ré. Hoje não foi Dulce Ré, não, mas Dulce Ré está sempre presente também com a gente, nossa patrocinadora, a Pink Cosmético, e aí há tantas outras empresas, né? A Intellit, minha gente, que é a empresa que trabalha e que projeta toda essa parte de tecnologia, né, do nosso ministério, de uma ovelha preciosa. E se você precisa de serviços dessa natureza, nos seus congressos, na tua igreja, então a gente vai colocar aqui a roupa da Intellit e você vai estar seguindo também eles. E também a Técnica Liberty, que é a nossa equipe de mídia da nossa Igreja da Liberdade. Vai lá, minha gente, @Igreja da Liberdade. Vai lá, PRA, Andréa Machado. Fica atenado, fica aí ligado em tudo, que a gente de informação, a gente é 1000, a gente é 10, viu? Beijo no coração, amo vocês. Deus abençoe.